Então, bem-vindo, bem-vinda ao segundo bloco do Conversando com Ezequiel. E terapias alternativas, né? E sobre evolução de algumas terapias, novos paradigmas em terapias que já estavam se consolidando e que agora estão sofrendo não, estão evoluindo, vamos dizer assim, né, Jandir? Exatamente. É interessante observar essa evolução e parece assim que a cada dia aparece mais alguma coisa nova que a gente mal pode imaginar, mas como? E existe. Muitas vezes, novas para nós. Tem algumas que são milenares, que são redescobertas, ou enfim, chegam até nós, mas ao mesmo tempo, muitas terapias novas são desenvolvidas, algumas a partir de algumas já conhecidas, outras realmente parece assim, abriu um portal, às vezes diz assim, baixou um santo ou virou uma chave e algo novo se apresentou. Chegou o tempo para essa evolução. Uma grande explicação. É interessante que às vezes você ouve alguém põe em palavras, parece que descortina mesmo, né? Abriu. Tá? Como Jesus, quando faleceu, né, morreu, foi morto na cruz e a cortina do tempo rasgou-se de alto a baixo e você ouve uma voz, né? Deus falando com Jesus, né? E assim acontece na vida da gente, né? E eu ouvi uma coisa, Jandir. O pessoal disse, qual é a diferença entre cérebro e mente? Nós, às vezes, jogamos para o cérebro uma responsabilidade muito grande. O cérebro é só a máquina, né? A mente é diferente. A mente é como o teu pensamento, vamos botar alma e espírito aí no meio junto, né? A tua consciência, como é que ela lida com o cérebro, sabendo como é que o cérebro funciona, a tua mente é que começa a comandar, a pilotar essa perfeição de máquina que Deus nos deu, né? E a neurociência traz essa evolução, né? É impressionante. Então, nessa evolução, como eu falei no primeiro bloco, né, Jandir, o pessoal às vezes mistura técnicas e isso não é boa coisa, né? Mistura as coisas e acha que está fazendo uma grande coisa. Quando nós falamos em evolução, é pessoas que têm um insight, né? Tem uma iluminação, literalmente, né? E percebe dá para fazer melhor, né? Mas em cima daquilo que já estava aí, né? Bem isso. Aí, um exemplo bem prático, isso até ouvindo pessoas falarem, quando se sente uma dor física, o que normalmente acontece é a gente parar e dar atenção àquela dor. E essa dor normalmente intensifica. Mas aí a pessoa diz o seguinte, se eu sinto uma dor, eu penso em outra coisa. E quando me dou conta, aquela dor se foi, sumiu, desapareceu. Um outro exemplo que ele trouxe, ele estava correndo, fazendo exercício, forçando o corpo além do limite, e dali a pouco uma dor estava derrubando ele estava a ponto de desmaiar. Aí ele começou a dizer para si mesmo, tá, tu quer desmaiar? Te joga no chão. Te joga no chão agora. O povo vai te ajuntar. E aí veio um estalo. O quê? Eu fingi me jogar no chão? E aquela sensação de estar quase desmaiando desapareceu e veio um fôlego, um gás, uma força que ele não sabe de onde apareceu e conseguiu correr até o fim, sobrando fôlego ainda. Aí quer dizer, a nossa mente é capaz de fazer coisas das quais nós mesmos muitas vezes duvidamos. Né? O princípio do maratonista, né? Há um reset no programa, né? A mente comanda o corpo, não comanda só, aliás, a mente não comanda só o cérebro, mas comanda o corpo também, né? Na superação, né? Senão não teria paraplégicos que de repente se recuperam, né?
É uma coisa impressionante. Mas falando mais em evolução ainda, né, Jandir? Tu vê o Reiki. O Reiki redescoberto por Mikao Usui lá nos 1920, lá, né? E hoje tem quantos tipos de Reiki? Não pesquisei, mas eu vejo falar de muitas formas diferentes de Reiki e eu diria válidas, porque quem trabalha com elas tem resultado e ama fazer. Pois é, se a gente pensa nos Estados Unidos, chegou aos índios e se percebeu, e aliás, o Reiki, criado por Mikao Usui, né? O redescoberto. Mikao Usui redescobriu. Na verdade, é uma prática de mão, Jesus já fazia. Tem relatos do Egito, de todo o Oriente, né? De todo o continente asiático aí que também o pessoal aplicava, né? E de repente o pessoal junta essas práticas milenares com esse novo conhecimento redescoberto e começa a perceber, não, mas dá o insight de novo, né? Opa, sim, aqui tem. Então não se faz uma coisa nova, mas se transcende ela, né? Se dá um pulo, né? Rompe paradigma, dizendo assim. Dá uma repaginada, né? Eu fiquei impressionado, Jandir, com a questão que você falou sobre barras de Access, né? Ela começou também com só colocando mãos em determinadas nas fendas, né? Molar toda, não particular, toda a caixa craniana e de repente para outras coisas, né? E o início das barras foi a mesma coisa. Foi praticamente um insight que mostrou os pontos para a pessoa. E a partir daí as barras passaram a evoluir. E hoje se trabalha num nível muito elevado e cada vez mais são agregadas novas técnicas. E dali a pouco, qualquer um que está trabalhando com as barras recebe mais um insight. Se verifica se isso é fato, se isso é possível repetir, se sim, por que não integrar as técnicas ou aos processos das barras, né? E ali, o que a gente estava falando antes da própria evolução e da aplicação, quando de repente você percebe que a energia envolvida ali transcende, e transcende de que forma? Isso no Reiki a gente já percebe, dali a pouco tem um rádio tocando, um CD, que hoje já praticamente não se usa mais. Dali a pouco a energia é tanta que aquele aparelho não toca mais, para. A energia foi tão grande que influenciou a eletrônica. Nas barras, da mesma forma, se consegue também o contrário. Dali a pouco um aparelho não está funcionando direito e você consegue aplicar a energia das barras e o aparelho volta a funcionar perfeitamente. Parece algo assim, se diz, mas da onde? Eu não usei nenhuma ferramenta, eu não tenho conhecimento em eletrônica, enfim, mas a energia das barras consegue fazer isso. Só para citar um exemplo, né? Sim, se a gente pega, continuando no Reiki, né? Hoje eu penso que tem uma nova não tão nova, né? Tem já 6 anos, acho, 5, 6 anos, a Aura Master, né? Onde o pessoal tem uma mistura, né? Uma definição do Reiki, onde tem toques, o Reiki já tem toques, né? Mas seria semelhante, vamos dizer, assemelhado a barras, que são toques, né? E assemelhado até vamos falar, espiritualismo, a apometria, né? Que é energias que não são tão... Mas tem um resultado, uma eficácia que tu fica simplesmente abismado, né? Às vezes até tem que cuidar o que se fala, porque se
para eu achar que o pessoal está viajando muito, né? Mas existem coisas que a gente não entende, né? Mas se a gente pega, por exemplo, só o Reiki fala da energia que nos circunda, que já é comprovada cientificamente, a aura, a gente sabe que a gente interfere, né? O celular, como é que ele interfere, já está comprovado, interfere a predisposição a câncer, se você usa sempre no mesmo lado, né? Porque são ondas que a gente não vê, mas que estão interferindo na pessoa, né? No todo da pessoa, não só o corpo físico, mas etérico, mental, espiritual, falando em linguagem reikiana. Né? Não, isso vai muito além mesmo do que já diziam os filósofos, do que a nossa vã filosofia é capaz de compreender, né? E aí a gente vai respondendo alguma questão, né? Eu acredito que, por exemplo, por que está havendo essa evolução? A informação hoje. A informação está correndo solta, né? Nós estamos gravando aqui e fazendo esse programa com a tecnologia. Então, é uma coisa impressionante. Né? Enquanto a gente está aqui, eu estou recebendo da imobiliária mensagens que tem a casa para alugar. Né? É uma coisa impressionante das informações. Né? Outras são os insights. E aí eu queria voltar na questão espiritualista, Vandir, que é, enquanto temos tempo aí, né? Essa questão mesocristã também, de dizer que não, nós temos que aguentar, nós temos que sofrer, porque Jesus também sofreu, e isso não é bem assim, né? É mais simples do que isso, né? Os mensagens não param de entrar, desvia a atenção. Pois é, me perdi nessa. Complementa, por favor. Ali, o que eu queria complementar já é que você colocou assim, de muitas vezes dizer que a gente precisa sofrer, morrer para evoluir. Quando o próprio Cristo já disse: eu morri pelos pecados de vocês, vocês estão livres, estão perdoados. Vida e a tenho em abundância. E se a gente pensa em karmas, se você chegou aqui, é para você vencer, né? Vencer aquelas coisas que você tem que vencer, né? Nada de se acomodar, cruzar os braços, sentar no sofá e dizer, bah, minha vida é isso mesmo, eu tenho que me acomodar. E justamente acredito que essa evolução das terapias também está despertando nas pessoas, né? Opa, dá para evoluir, dá para mudar, dá para fazer alguma coisa, né? Bem isso, essa questão da tenham vida e vida em abundância, isso é muito forte, é muito amplo. Quer dizer, quanto eu posso crescer, quanto eu posso evoluir e quanto eu posso contribuir na vida das outras pessoas. Não é apenas crescer financeiramente, isso é apenas decorrência. Agora, quanto eu posso realmente ajudar outras pessoas e ser ajudado por outros? Que eu não seria ninguém se não fosse muita gente à minha volta. E com certeza cada um de nós tem o que contribuir. E ninguém é tão pequeno que não tenha como crescer, que não tenha o que contribuir. Mesmo porque aí nós mesmos falamos, todos somos filhos e filhas de Deus. Então, temos a nossa parcela idêntica, né? E aí vai uma grande lição, né, Vandir, que a gente não precisa inventar a roda. Tem muitas mentes brilhantes por aí, né? Às vezes a gente precisa aprender e ser humilde para perceber que a gente pode contribuir com os outros, né? Começando por si mesmo, né? Não posso. Aí entra Confúcio, né? O grande filósofo, né? Se eu não começo por mim, não adianta querer ajudar os outros, né? E está aí uma tomada, quer dizer, há uma abertura e a informação está correndo solta, né, Jandir? E muito obrigado pela participação. Nós já estamos no final de novo, né, Jandir? O tempo ruge. Ruge, que nem o leão. Obrigado, Jandir, pela tua
prestatividade sempre de novo, né? De a gente colaborar, né? Fazer a nossa parte e dizer, olha, tem problemas, eles têm solução. E tem problemas, eles são para evolução. Então, vamos enfrentá-los, né? Bem isso. E outra coisa ainda, diria assim, se é problema, seria para todo mundo. Se é problema só para mim, então não é problema. É apenas uma situação para a qual eu ainda não achei a solução. Então vou buscar a solução para essa situação. Fica muito mais leve. Tá bom, obrigado, Jandir. E a você que está nos acompanhando, né? Então, agradecemos assim a tua audiência e aguardamos o próximo programa.